Olá, boa tarde. Nós somos acadêmicas do curso de Psicologia do 4º semestre da Unigran Capital e hoje nós vamos falar sobre as fases do desenvolvimento humano, né? Sobre as fases que acontecem nesse ciclo da vida e para entrar nesse assunto a gente vai citar só os 8 períodos de desenvolvimento. Nós temos ali do pré-natal até o nascimento, a primeira infância dos 0 a 3 anos, a segunda infância dos 3 aos 6 anos, a terceira infância ali dos 6 até 11 anos. E a partir dos 11 anos a gente entra na fase da adolescência, né? E acabamos ali a fase da adolescência aos 20 anos. E a partir dos 20 anos nós entramos ali no adultez emergente, que é a fase onde nós vamos falar mais sobre isso. Após essa adultez emergente, que acaba ali com os 40 anos, a partir dos 40 a gente tem a fase do adulto intermediário, né? Que vai até os 65 anos. E após isso nós temos a fase do adulto, da adultez tardia, que é a partir dos 65 anos em diante. Nós vamos falar um pouquinho sobre as fases, as meninas vão dar mais características de cada fase, tanto cognitiva. A gente tem, nesse período, a gente tem as fases de transformação física, cognitiva e psicossocial, que a gente vai falar mais sobre isso. Vou passar a fala para Jéssica. Boa tarde, gente. Eu sou a Jéssica Godoy, tenho 30 anos. Boa tarde, meninas. Boa tarde. E eu vou falar um pouquinho sobre essa faixa etária que vai de 20 a 40 anos, que é o adultez emergente, como a Rebeca citou. Então, ela fala muito que o estilo de vida, ele vai influenciar muito na nossa saúde. Então, eu já começo a perceber, assim, que quando eu não durmo muito bem, eu vou ficar indisposta 1 ou 2 dias, coisa que não acontecia na minha adolescência. Então a gente já percebe no próprio corpo mesmo. Então eu valorizo mais uma boa rotina, uma boa alimentação, exercício físico. E a gente percebe que o próprio estilo de vida vai influenciar em outros aspectos da vida. O ambiente que você frequenta, o seu círculo de amigos não vai ser o mesmo. Então são mudanças perceptíveis que a gente já começa a ver, claro, desde os 20 anos, mas que nos 30 já sofre-se uma alteração maior, assim, eu percebo. A Andressa, ela tá na mesma faixa etária que eu, então ela vai falar um pouquinho também da experiência dela. Então, eu sou a Andressa, tenho 36 anos, compartilho da mesma ideia que a Jéssica também, passo ainda por essa fase, né, um pouquinho mais avançada, já tô na fase, então, do casamento, né, percebi antes mesmo de casar, essa pressão da sociedade na questão de casar e ter filhos, né, como se fosse imposto um protocolo a seguir. Então, com o passar do tempo, percebi que é necessário uma inteligência emocional também para passar por essas fases, né? De conseguir administrar tudo isso e ter uma decisão, né? Porque após o casamento, como coloquei, é imposto que tenha que ter filhos, então. Mas muitas mulheres não querem ter filhos ou não querem casar. Né? Que é uma característica flexível, isso. Né? Não quer dizer que toda mulher tem que casar nessa faixa etária. Cada uma escolhe o que Cada uma escolhe o que se encaixa, exatamente, né? Mas isso também condiz de escolher se você tem uma inteligência emocional com isso. Se você tem muita pressão do relógio biológico. Exatamente, o relógio biológico, da sociedade, da família ou até mesmo da pessoa em si, que talvez nessa faixa etária tem uma crise existencial também. Se cobre muito. Se cobre né? muito. Eu acredito que a crise existencial, ela passa por todas as faixas etárias. Com certeza. Eu acredito que a Fabrícia também vai conseguir contribuir com isso, né, Fabrícia? É muito interessante a Andressa ter trazido essa questão da inteligência emocional. Eu sou Fabrícia, tenho 42 anos e aos 40, quando a gente entra na fase adulto intermediário, que começa nos 40, vai até os 65 anos, a gente também tem a questão do auge profissional, né? Então, muito tratado muito sobre isso nessa fase. E eu estava realmente no meu auge profissional. Tinha um bom cargo na advocacia, né? Tenho uma formação em advocacia. E quando você atinge esse auge, você tem 2 opções. Ou você se consolida ou você se satura. E isso depende muito da inteligência emocional, como a Andressa trouxe. No caso, eu já tinha saturado dessa profissão. E foi justamente nessa fase que eu resolvi fazer uma transição de profissão e justamente tendo um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento psicológico, eu percebi que a gente sempre encerra ciclos, como as meninas trouxeram, né? Dos 20 aos 40 nós estamos num ciclo e dos 40 você começa outro.
E toda vez que você encerra um ciclo, você começa outro, com nova perspectiva, com as novas opções, reavaliando novas metas, e isso é muito importante. Como que tem sido para você, Rê? Então, meninas, super interessante ouvir cada uma de vocês. Eu sou a Renata, tenho 50 anos e já passei por todas aqui. Eu agora estou num momento com outros desafios, que no caso da mulher, chega a menopausa, um momento que a gente para de menstruar, uma série de coisas acontecem com o corpo da gente, né? Os calorões, insônia, tem o brain fog, que é uma confusão que acontece com a gente, né? É uma parte cognitiva muito complicada pra gente. A falta de libido, então assim, são coisas que desafiam muito o casamento, essa nova etapa da mulher, né, com o corpo da gente. Uma outra coisa também, que geralmente nesse momento do adulto intermediário acontece, é quando os filhos saem de casa. Então você tem aquela convivência com os filhos, aquela casa cheia, e aí os filhos vão morar fora, saem de casa. A síndrome do ninho vazio, que é uma coisa que a gente também tem que se preparar muito, casal, né? Reavaliar esse relacionamento, deixar ele muito fortalecido, porque ficarão só o marido e a mulher, traçar novas metas, né, como casal. Um novo papel a ser cumprido na família. Com certeza. Né? Então, são outras experiências, né? Exatamente. Agora você vai começar também a perceber que você pode fazer outras coisas, ter outras funções também. Porque o seu dia a dia às vezes fica carregado com os filhos, né? Agora eles sairão. Exatamente. E como que você vai, a partir de agora, ter uma visão sobre isso, né? Vai mudar com certeza no seu modo de Você vê que como a gente precisa estar com a terapia em dia, né? Para passar por todos esses desafios, né? Essas cobranças, o desenvolvimento humano ali dos 8 períodos. A gente falou muito, tem essas fases, né, certinhas de ciclo, de desenvolvimento físico e psicossocial e cognitivo, mas a gente precisa lembrar que é subjetivo também. Exatamente. Dentro dessas fases, nós temos a subjetividade de cada lugar, de cada pessoa, ou de uma cultura, do ambiente. Então, partindo de cada estado do Brasil, vai ter pessoas, ou até fora do país, que tem o ciclo permanece dessa maneira, mas com a subjetividade de cada pessoa e do ambiente e da cultura de cada um. O nosso foco aqui realmente foi falar dessa fase do envelhecimento, né? E achei muito legal você trazer esse assunto das terapias, porque eu vejo na nossa sociedade uma dificuldade muito grande e uma deficiência estrutural na parte emocional de envelhecer, de passar por essas fases e deixar de ser o posto que se tinha, o cargo que se tinha, a posição que se tinha. Então, a posição de mãe, né? Como você disse, seus filhos vão sair de casa, você vai perder, digamos assim, o posto de mãe no dia a dia. E é muito importante a gente ter um acompanhamento psicológico. E principalmente, eu acho que envelhecer para as mulheres, né? A gente se cobra muito esteticamente, assim, de todo mundo vai envelhecer. Então, a gente fica preocupado com ruga, com isso, com aquilo, com o corpo. E aí, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma pressão estética muito grande, de cirurgias. E cada vez mais, né? Sim, de procedimentos muito invasivos, a gente nem sabe, né, ao certo, o quão tá isso, assim, grave, porque dia a dia mesmo a gente vê as notícias que as mulheres se submetem às coisas e elas não fazem noção, assim, do que pode trazer de risco pro corpo delas, né, pra saúde delas. Nossa, perfeito. Então, os julgamentos e pensamentos vão ficando cada vez mais complexos. Eles não deixam de existir, né? Eles vão ficando cada vez mais complexos. E por isso que é importante o autoconhecimento, né? E acho que podemos fazer. Sim, acho e é importante pro autoconhecimento, né? Cada pessoa seguir e acompanhar, né, o seu caminho ali. E hoje nós ficamos por aqui com esse papo super legal, né, meninas? Vamos nos despedir. Eu sou a Ianca, não me apresentei no início. E é isso, muito obrigada. A gente vai deixar a tabela do desenvolvimento em anexo no vídeo, então quem quiser conhecer um pouquinho mais de cada faixa etária, vai ser só clicar ali para você ter uma ideia, assim, das mudanças que são flexíveis, mas que pode acontecer aí, dependendo da idade que você está. Tchau, tchau. Tchau, tchau.